tarde, turminha. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar geografia e nós vamos falar sobre os recursos naturais e a transformação da natureza, tá? Os recursos naturais são elementos da natureza que, de uma forma direta ou indireta, é extraído da terra, da natureza. E aí serve para os humanos utilizar como buscando sua sobrevivência ou para o seu conforto, tá? Existe uma variedade de recursos naturais que podem ser utilizados pelos humanos. Alguns deles são a água, o solo, o ar, a vegetação, os minerais. Esses são recursos que podem ser utilizados pelos humanos. E eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Vamos ver alguns exemplos desses recursos que são renováveis, tá? Recursos naturais renováveis podem ser o ar e a energia solar. Esses dois recursos, eles podem se renovar. Sempre vai ter, sempre vai existir e sempre pode ser utilizado. E recursos naturais limitados são aqueles que podem se esgotar, tem um limite, tá certo? Alguns deles são a exploração ou consumo, como água, solo e a vegetação. Esses recursos, eles são limitados, porque se não haver a replantação ou a economização da água, eles podem acabar, então tem um limite, tá? Pode ser utilizado pelo ser humano como um recurso para a sua sobrevivência ou seu bem-estar, mas ele é limitado, porque pode acabar a água, o solo e a vegetação. Por isso que nós damos a ele o recurso de recursos naturais limitados. E agora vamos falar sobre os recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renováveis naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podem acabar definitivamente. São exemplos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. Eles não são renováveis, eles são usados e acabou, não tem como mais voltar. Certo? Então, são diversas as formas de aproveitamento dos recursos naturais. A água, ela pode ser utilizada para energia, né? No Brasil, grande parte da energia elétrica é consumida e é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itaipu, Paulo Afonso, Tucuruí e Sobradinho. Esses são alguns exemplos de usinas hidrelétricas e que essas usinas são geradas a partir da água, a energia a partir da água. Outro recurso natural são os ventos. Os ventos fornecem a chamada energia eólica, que nós já estudamos sobre isso, fazendo girar aquelas enormes hélices, tá certo? Conectadas a geradores que produzem energia. O sol também é uma fonte de energia e fornece a energia solar por meio das emissão e captações de raios solares, tá certo? Vamos ver nos exemplos que Tia vai passando aqui. Também temos o petróleo, é uma importante fonte de energia. Termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados por meios de transporte são derivados do petróleo. Então, energia é tudo que faz funcionar alguma coisa ou algo, como a luz da nossa casa, o carro que o nosso papai e nossa mamãe usa, ou a moto, ou o ônibus. Tudo isso é fonte de energia, pois faz locomover, acender ou mexer ou andar alguma coisa, tá certo? Então, por isso que nós chamamos de fonte de energia, tá certo? Então, nós aprendemos o quê? O que são recursos naturais. E existem três formas:
os recursos naturais renováveis, os limitados e os não renováveis. Mas o que são recursos naturais? É todo elemento da natureza que pode ser extraído pelo ser humano direto ou indiretamente e que serve para eles fazer algo para a sua sobrevivência ou para o seu conforto. Isso é o que é recursos naturais, tá certo? Os exemplos que eu falei sobre não renováveis, renováveis e limitados tem aí no livro de vocês, que eu quero que vocês façam a leitura para poder em seguida fazer a atividade. Qualquer coisa, volta ao vídeo, vê novamente, tá certo? E qualquer dúvida ainda pode me consultar, que aí eu vou tirar dúvidas de vocês, tá certo? Também espero aquelas fotozinhas para a correção das atividades de vocês, tá bom? Então, vamos fazer as nossas atividades. Uma boa aula para você, boa atividade e até a próxima aula. Tchau!